comigo no Evangelho de João. Assentados aí mesmo. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, vou ler ali. Que o coração de vocês não se perturbe. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos ou moradas. Se não fosse assim, eu teria dito e vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé disse-lhe: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, queridos? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, esta é a tua palavra, Senhor, nós te agradecemos. Espírito Santo, eu te convido a trazer para nós a revelação que só o Senhor tem. O Senhor é o autor dessa mensagem. O Senhor é o autor desta palavra. O Senhor é um inspirador. O Senhor foi aquele que trouxe esta mensagem aos corações daqueles homens para que nós tivéssemos esse conhecimento. Nós não vamos conseguir ter a revelação dessa palavra sem a tua instrução, Espírito Santo. Então, libera sobre os nossos corações, abre os nossos olhos, esse entendimento, para que a nossa vida realmente venha ser uma vida de transformação, de mudança. Senhor, que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor tenha liberdade de fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Que o Senhor tenha liberdade de ministrar em cada coração de uma maneira particular, de uma maneira específica. Porque de fato o Senhor sonda os nossos corações. E como o próprio Jesus disse que nós não deveríamos perturbar o nosso coração. Porque o Senhor naquele dia disse para os discípulos: eu estou indo. Porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Então nós te agradecemos, Jesus. Porque o Senhor nos entregou essa promessa tão maravilhosa que é o Espírito Santo. Pela qual nós podemos aprender, sermos corrigidos. E pela qual esse ministério desse Espírito tem preparado cada um de nós aqui para nos encontrarmos com Jesus Cristo na glória. Então nós te agradecemos e recebemos e abrimos o nosso coração para recebermos essa palavra. Palavra viva que transforma e que muda a nossa história e que muda todo o nosso entendimento. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos falando sobre compromisso, não é isso? No próximo domingo nós vamos falar a última mensagem deste tema, dessa série de mensagens. E eu compartilhava ali um pouco com a Vi, falava: olha, quando eu falo isso, eu falo de verdade. Eu não sei para vocês, mas para mim, cada mensagem que o Senhor trouxe assim, foi muito confrontante e de fato trouxeram muitas mudanças para a minha vida, porque eu entendi que, e estou muito grata ao Senhor, irmãos, porque eu percebi que se Deus estava trazendo essas palavras para nós, para mim, para vocês, é porque Ele está nos convidando a viver um novo tempo para a nossa vida. É como se o Senhor estivesse dizendo para nós assim: olha, organiza a sua vida, cuida do que você precisa cuidar. E sabe, queridos, eu falava com a Vivi assim, eu falava: Senhor, eu sou tão grata ao Senhor, porque tem que amar muito a gente, irmão, para mostrar aquilo que a gente não vê. Não é verdade? Gente, só um Deus que é um Pai amoroso, para trazer para a gente coisas que naturalmente, sozinhos, a gente não conseguiria perceber. Quantos de nós estávamos tão dispersos no nosso compromisso com Deus? Às vezes, numa vida devocional, hoje, o Bruno, ele compartilhava comigo, ele falava: pastor, olha, eu vou falar para você, eu perdi tanto tempo da minha vida, porque eu achei durante muito tempo que
eu só cantava louvores e aquilo ali para mim era o suficiente. Ele falou, olha, eu achei que eu não precisava, por exemplo, ter um tempo de ler a Bíblia, de orar, de falar com Deus, porque aqueles louvores que eu estava cantando, eu entendia que aquilo ali já era a minha devoção ao Senhor. E aí ele falou assim, olha, de um tempo para cá eu comecei a separar um tempo para mim meditar nas Escrituras, para mim ter um tempo com Deus. E eu vou te falar que eu estou vivendo coisas que eu jamais imaginei. Sabe, irmão, e aquilo ali trouxe tanta alegria no meu coração, porque é o que nós temos ensinado aqui. É um trabalho de formiguinha, dia após dia, que não adianta eu vir aqui pregar uma palavra de 40 minutos, 1 hora, 2 que seja, se de fato eu não estou vivenciando isso daqui. Precisa ser um transbordar da nossa vida com o Senhor. Não importa se eu estou aqui ou onde quer que eu esteja, sabe, querido, vou dizer para você, não é difícil pregar 1 hora. Não é difícil você falar 1 hora. Até os irmãos que falaram assim, que nunca subiram aqui para falar, até perceberam que começaram a falar e era difícil até parar de falar, não é, né, gente? Porque aquilo que era tão difícil para você, quando você entra na dispensação do Senhor, você vai falando coisas que você jamais imaginava. O Espírito Santo, ele te toma. O próprio Jesus, ele vai trazendo e você vai compartilhando. Não é difícil falar 1 hora. Não é difícil pregar 1 hora, mas é difícil orar 1 hora. O desafio de um pastor não é pregar 1 hora. O desafio de uma vida pastoral é orar 1 hora. Você sabe por quê, querido? Porque falar 1 hora não é desafio, mesmo que seja uma grande responsabilidade, não estou desprezando isso aqui. Sabe por que é difícil você tirar um tempo para orar? Porque quando você ora, você está condicionando a sua alma a obedecer uma ordem. Você já reparou como que é difícil? Às vezes a gente fala assim, não, eu oro lavando vasilha, eu oro fazendo isso, eu oro fazendo aquilo, beleza. Mas tenta parar para você ver. Manda a sua alma sossegar num lugar e fica ali para você ver. Parece que se orou, 5 minutos. Orei pelas nações, orei por todo mundo, orei pelos vizinhos. 6 minutos. Ou é só comigo que acontece? Por quê? Porque quando a gente ora, quando a gente assume um compromisso de nós derramarmos nosso coração diante do Senhor, você está disciplinando a sua alma a se sujeitar ao Criador dela. Nós estamos sujeitando, então, esse chamado de Deus para nos trazer para o compromisso, sabe, querido? Às vezes a gente é muito compromissado com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente gosta. E nós aprendemos que o compromisso com Deus tem que vir em primeiro lugar. E o compromisso, ele tem que estar acima dos sentimentos. Aprendemos também no domingo passado sobre o que, irmãos? Que nós devemos ter um compromisso com o quê? Com a verdade. Sabe, querido, eu quero falar para você hoje mais uma parte dessa mensagem. Que esse compromisso com a verdade que o Senhor está nos chamando para ter, não é apenas um compromisso com a verdade no que se trata sobre a moral. O que é a verdade moral? A verdade moral, querido, é tudo aquilo que de fato você vai concordar, porque é uma realidade. Por exemplo, eu falo, essa blusa aqui é preta, gente? É verdade? Você fala, é verdade. Isso é a verdade moral. Só que quando nós olhamos e observamos a palavra, os discípulos, eles começam a temer. E aí Jesus fala com eles, olha, não fiquem atemorizados, não perturbe o coração de vocês. Eu estou indo, eu vou preparar um lugar para vocês. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Irmãos, o que Jesus estava falando para os discípulos? Contando a história da carochinha para eles? Não, Jesus estava afirmando uma verdade no nosso coração, no coração dos discípulos, que precisa estar no meu coração e no seu coração, de que não importa o que vai acontecer, Jesus Cristo não jogou você aqui nesse mundo, Jesus Cristo não te deixou desamparado, Jesus Cristo não está cego para não ver o que você está passando, que Jesus Cristo não mentiu quando Ele disse que nós não estaríamos sozinhos. E Ele começa a dizer isso para os discípulos, e Tomé, para variar, fala, Senhor, mas como que nós vamos saber o caminho? Como que nós vamos ir se nós não sabemos o caminho? Jesus falou para eles o quê? Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí Jesus então cita o famoso versículo, que muitos de nós sabemos até de cor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só que quando a gente observa aqui o original, e você vai aprofundar um pouco mais sobre o que de fato Jesus estava falando aqui.
Quando ele diz, eu sou o caminho, Jesus não estava falando só e dizendo, como às vezes muitos de nós pensamos, e a gente vê uma estrada. Ah, Jesus é o caminho que eu tenho que andar por ele. Ele não falou que ele era só o caminho. Você reparou? Ele falou, eu sou o caminho, falou 3 coisas, não foi? Fala comigo, caminho, verdade e vida. Vamos lá, caminho, verdade e vida. Por que Jesus falou essas 3 coisas? Porque às vezes a gente fala de Jesus como um caminho, e aí eu quero falar para você hoje não só da verdade moral, mas eu quero falar da verdade sobre o caráter de quem é a verdade. E aí Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus estava falando aqui, não é que ele é uma estrada não, queridos. O que Jesus está falando aqui é que ele não é uma estrada, que ele não é isso aqui que a gente olha e fala, ah, Jesus ele é o caminho, então ele é a estrada pela qual eu tenho que ir. Quando a gente vai observar aqui que ele fala, eu sou o caminho, e logo em seguida ele fala a verdade e eu sou a vida. Jesus estava dizendo, e ele não falou que a verdade é uma opinião. Jesus não falou que a verdade é uma causa. Quando a gente vai estudar no original da palavra, nós vamos encontrar aqui o sentido que Jesus fala que a verdade não é sobre algo que você faz, é sobre ser. Então ele disse aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a verdade do caráter? É que a verdade não é um conceito. É que a verdade é uma pessoa. É por isso que não se trata apenas de eu andar numa vida de verdade, falar, eu sou uma pessoa sincera que falo a verdade sempre. Não, você e eu não temos que falar somente a verdade. Nós temos que nos tornar a verdade. E tornar a verdade é se tornar parecido com quem? Com Jesus Cristo. É por isso que a verdade do caráter de Jesus, ela é muito mais do que simplesmente eu ter uma verdade, uma vida de verdade moral. E tem pessoas que têm uma vida de uma moral de transparência. Você conhece gente assim? Mesmo sem conhecer, mesmo sem ter confessado Jesus como Senhor, é uma questão de princípio. Lembra que eu falei para vocês que no nosso país, que existe uma lei, existe um artigo no Código Penal que defende a verdade? Que quando você vai prestar um testemunho, se você prestar um testemunho falso, você vai ter que pagar porque tem pena para isso? O que é isso? É um artigo que protege a verdade moral, dos direitos, do costume. E nós temos essa palavra que protege o quê? As leis que estão acima das leis dos homens. Então o que Jesus estava falando para eles aqui? Eu sou o caminho. Sabe qual que é o problema, meus irmãos? Muitas pessoas só querem ver Jesus como o caminho. E você sabe o que você faz no caminho? Você só passa por ele. Sabe o que você faz no caminho? Você não se torna parecido com o caminho que você passa por ele. Ou alguém que se torna. Você passa por uma estrada e você sai com as marcas da estrada que você passou? Não. Você passa por um caminho e aí você pega tudo que você... Onde você passou, você pega um pedacinho das coisas que você passou no caminho. A gente não faz isso. Por isso que ele não disse apenas que ele é o caminho. Porque Jesus nunca quis ser só um lugar de passagem para nós. Por isso que ele nos chama para nos tornar parecidos com ele. Por isso que ele fala que ele é a verdade. E ele fala com com entendimento para mim e para você, de que a verdade é um estilo de vida, de parecer-se com Jesus. De que a verdade que agora então mostra que nós devemos deixar com que o caráter de Cristo desenvolva em nós. Irmãos, nós não vamos mentir. Não é porque a gente vai fazer isso por conveniência, não. É porque aquele no qual nós estamos querendo nos tornar parecidos, não mente. Nós não vamos fazer as coisas por interesse próprio. Não é porque a gente quer se mostrar de bons moços por aí, de mostrar para as pessoas, falar, olha como ele é honesta, olha como essa pessoa, ai, ele é incrível. Não, queridos. Quando o Senhor Jesus nos ensina a viver na verdade, Ele está nos chamando a nos tornar parecidos com Ele no nosso caráter. Lembra aqui as referências que eu li, aonde a Bíblia fala que o diabo,
Ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira. E todo aquele que mente, ele está expressando o caráter de quem? Do diabo. Só que aí, o que Jesus está falando aqui? Que ele é a verdade. Ou seja, por que nós vamos deixar com que o Espírito Santo trabalhe isso na nossa vida? É porque aquele cujo qual você foi criado em imagem e semelhança, nele não há sombra nenhuma de mentira. Sabe, querido, que o Senhor está chamando cada um de nós para vivermos aqui é mais do que um conjunto de regras. É uma transformação que vem através da revelação do próprio Jesus. Quando você não mentir lá no seu trabalho, quando você não mentir lá na sua escola, quando você não mentir no seu casamento, para os seus pais, para as pessoas que estão à sua volta, não é porque a gente quer parecer que é melhor do que os outros, não. Não, é porque eu não quero só caminhar com Ele, eu quero ser uma com Jesus. Eu não quero só passar por este caminho para receber uma bênção. Eu não quero só passar por este caminho, porque infelizmente, amados, o que as pessoas querem hoje, sabe o que é? É só passar pelo caminho que é Jesus. Mas elas não estão dispostas a renunciar para se parecer com Ele. Não estão dispostas a se comprometerem. Não estão dispostas a abrirem mão das suas vontades. Muitos hoje só veem Jesus como um caminho. Como um caminho para se beneficiar. Como um caminho para obter aquilo que elas acham que é bom. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não parou em dizer que Ele é o caminho. Ele quer dizer para você que, olha, eu sou o caminho pelo qual você vem ao Pai. Mas eu quero mais do que você passando no caminho. Eu quero você sendo um comigo. Eu quero que aonde você esteja é como se eu estivesse. Eu quero que quando você falar é como se eu falasse. Eu quero que quando você agir é como se eu mesmo estivesse agindo. Você consegue entender isso, querido? Só que para isso a gente precisa entender o que Jesus está nos ensinando a fazer. Ele está dizendo, olha, não basta só você procurar ter na sua vida, andar com tudo certinho e achar que isso é suficiente. Não, você precisa deixar com que eu seja manifesto na sua vida, nas suas atitudes. Sabe por que muitos não entendem que a verdade é uma pessoa? Sabe por que muitos ainda não conseguem ver Jesus, ver a verdade como essa pessoa que eu tenho que me relacionar, me tornar parecido com ela? Porque, querido, como eu disse aqui no domingo, custa muito para nós a verdade. Muitos de nós não estamos preparados para viver a verdade. Sabe por que tem muitas pessoas que às vezes vêm para Jesus, que é o caminho, mas ela não fica? Porque quando ela se encontra com a verdade, é demais para ela. Ah, não, isso aí para mim não dá não. Ah, não, isso aí é pesado demais. Lembra dos discípulos? A multidão foi indo, Jesus foi falando a verdade, Jesus foi falando a verdade. Ó, a multidão veio pelo caminho, né? Quando Jesus começa a falar a verdade, o que o povo começa a fazer? Ir embora, porque não suportaram a verdade. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te ama tanto, que Ele nunca te deixa enganado. Você já viu como que dói quando Deus permite que a gente perceba os planos do diabo contra a nossa vida? Quando a gente percebe como que ele quer destruir a nossa família, quando a gente percebe o tanto que ele é cruel, o tanto que ele quer nos destruir. Você já viu quando a gente acha que a coisa está lá, de repente parece que a gente vai construindo o castelinho, vai subindo, de repente, puf, você pensa, mas eu achei que ia dar certo. A gente começa a chorar porque a gente não entende. Sabe o que Deus está fazendo com você? Ele está te preservando. Sabe que eu costumo falar muito isso, que eu sou enganada facilmente. E eu sou mesmo, sabe? Sou, assim como eu sei que você também é. Por mais esperto que a gente se julgue, irmão, a gente não conhece. Só o Senhor conhece o coração das pessoas. E aí muitas vezes Deus traz à existência essa verdade que muitos de nós não estamos conseguindo ver. Verdades dentro de nós que nós não estamos conseguindo perceber. E às vezes dói demais, às vezes não. Sempre dói a gente ser confrontado. Mas eu vou falar com você uma coisa, querido. Sempre Deus vai escolher falar a verdade. Porque Ele é a verdade absoluta.
Deus nunca vai te deixar enganado, querido. Então, olha, como eu disse aqui no domingo passado, infelizmente muitos de nós preferimos o conforto de uma mentira do que a dor de uma verdade. Sabe, irmão, mas eu vou falar com vocês. Não existe nada que transforme mais a nossa vida do que nos encontrarmos com a verdade de Jesus Cristo em nós. Não existe nada mais transformador do que Jesus na nossa vida, nos mostrando e nos direcionando. Às vezes a gente espera tudo isso de fora, sabe, querido? E eu vou falar com vocês, tudo aquilo que nós precisamos já está aqui dentro. Jesus está na sua vida. O Espírito Santo está com você. Portanto, não existe nada na minha vida e na sua vida que não possa vir à tona sem que o Senhor não possa trazer. Sabe, querido, eu quero deixar essa palavra para o seu coração nessa noite. Procure caminhar na verdade que é Jesus. Pastora, como que eu vou caminhar na verdade que é Jesus, querido? Primeira coisa, assuma o seu compromisso com Deus. Assuma o compromisso de ter uma vida com Deus, querido, de se compromissar em buscar ao Senhor em primeiro lugar. Em amar a Ele acima de tudo e acima de todas as coisas. Pastora, como que eu faço para me andar na verdade? Escute o que Deus está te falando. Querido, não negocie a verdade, ainda que isso te cause algum prejuízo. Sabe que eu falei aqui, olha, o Espírito Santo vai continuar falando com muitos de vocês aqui. Quem sabe alguns vão ter que até confessar algumas coisas, até para outras pessoas. Amado, domingo, quando eu saí daqui, eu tive que fazer isso. Porque quando Deus trouxe essa palavra no meu coração sobre comprometer-se com a verdade, irmão, eu fui confrontada demais. Porque o Senhor traz a verdade para nós. Jesus Cristo, Ele é essa pessoa. E Ele vai te mostrando, Ele foi me mostrando o que eu estava em desacordo. E eu fui pedindo perdão, falando, Senhor, me perdoa, Pai. Eu não quero viver assim, não. Senhor, eu assumo, eu reconheço. E eu vou deixar isso, não faz parte do caráter do Senhor, então não faz parte do meu. E sabe, irmão, o Senhor falou comigo, olha, eu te perdoo. E todos os nossos pecados já estão perdoados, que nós precisamos reconhecer. Quando você pede perdão, não é porque o Senhor ainda vai te perdoar, não. É porque a gente está se apropriando daquilo que Ele já fez, perdoando todos os nossos pecados. E em específico, irmãos, tinha um acontecimento na minha vida que eu nunca tinha compartilhado com ninguém. E eu falei, poxa vida, Jesus, mas eu já falei com o Senhor, né? Já está resolvido aí, nós dois aqui, ó. Entendeu? Irmão, e Jesus foi insistindo comigo, só que eu não fechei meu coração, porque tinha acontecido algo parecido comigo um dia. E foi um divisor de águas na minha vida, porque Deus falou para mim assim, olha, eu não posso te levar aonde eu vou te levar, sem você resolver essa parte da sua vida. Irmão, você pensa numa coisa difícil, porque a gente não está acostumado a fazer isso. Nós estamos acostumados a esconder. Ninguém que está acostumado a confessar. Eu não estou. E a gente aprende isso com Jesus. E, irmãos, eu fiquei durante o dia, falei, pensei em não fazer 567 vezes. Não, mexer com isso não. Isso é coisa do diabo, né? Satanás sujo, tentando me acusar. Irmão, quando eu cheguei em casa, chamei meu marido e falei, deixa eu te falar, eu preciso confessar uma coisa para você. E aí ele falou assim, pode falar. Eu devo ter ficado uns 10 minutos engasgada, sabe? E fiquei. De repente o Espírito Santo me deu aquele, eu fui. Falei, aconteceu isso e isso. Irmão, coisa de anos. Só que é o seguinte, se você não sabe, o diabo só pode te acusar de coisas que você nunca falou. E, irmão, eu assim vou falar uma coisa para vocês. Eu não me recordo de uma sensação tão maravilhosa quanto essa, quando a gente faz o que precisa ser feito. E era o que Deus queria que a gente fizesse. Deus queria me expor? Não, querido. Não, Deus não quer te expor, não. Deus queria me envergonhar? Não. Deus quer me libertar. Deus quer te libertar. É por isso que Ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Que verdade é essa? O caráter de Jesus. Que verdade que te liberta, querido? Conhecer Jesus. Que verdade que me torna livre? Saber que nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se você diz que está em Cristo, mas ainda tem coisas que te acusam, é porque você precisa confessar. Sabe, querida, eu quero deixar essa palavra para você. Eu queria te pedir que você colocasse de pé no seu lugar. Conhecer a verdade é conhecer a pessoa de Cristo. Fala sobre estar em Cristo, fala sobre o caráter de Cristo, fala sobre um estilo de vida, querido. É um estilo de vida. Eu não estou verdadeiro hoje, entendeu? Não, hoje eu estou verdadeiro, viu? Ó, não chega para mim de qualquer jeito não, que eu vou mandar, eu vou mandar no peito, vou falar mesmo. Não, querido. Não é questão de estar, é ser. Porque se eu estou hoje, amanhã eu não estou mais. E Jesus não é assim. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que a vida veio por último? Porque a gente só tem plenitude ao estar em Cristo. A gente só vive de fato pleno estando em Cristo. E reconhecendo o quanto nós necessitamos que Ele venha nos ensinar. Você precisa aprender com Jesus, querido? Pergunta óbvia, né? Mas tem hora que a gente tem que lembrar, porque parece que a gente nasceu sabendo tudo. Vocês têm essa sensação? Tem hora que eu tenho, parece que eu nasci sabendo tudo. Deus deve ficar olhando para mim assim, né? Por quê, irmãos? Esse sentimento de independência, ele cresce no nosso coração, na medida que a gente vai se afastando do lugar que a gente jamais poderia se afastar. Que lugar que é esse que Jesus falou? Não fica perturbado, não. Vocês têm que crer em Deus e crer em mim. Na casa do meu pai tem muita morada. Não falei para vocês que eu estou indo e que eu vou preparar um lugar para vocês? O que você está desesperando? Em outras palavras, era isso que ele estava falando para os discípulos. Por que vocês estão desesperando? Vocês não acreditam em mim, não? Querido, você está desesperando por quê? Você está desesperado com o quê? A gente precisa parar, sabe, querido, de fantasiar a verdade. A gente vai precisar viver na verdade. E viver na verdade, viver em Cristo. Deixa eu te perguntar, não precisa me responder não. O que Jesus não pode fazer por você? Qual é o milagre que Ele não pode fazer? Qual é a dificuldade? Qual é o problema que Jesus já não tem resposta para ele, querido? Só que o que Ele está te chamando a fazer? Mergulhar nele. O que Ele está te chamando a fazer? Viver Jesus. Não é só estar no caminho, não. É experimentar todos os dias a grandeza do que Ele tem preparado para mim e para você. É mais do que você pode segurar. Faz assim com suas duas mãos, querido. Estende a mão. Como se fosse pôr algo na sua mão aí. Querido, não cabe. Se Deus fosse te dar tudo o que você pede, todo mundo aqui não ia dar conta. Porque nem você ia dar conta. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que nem penetrou no coração de homem algum, são aquelas que o Senhor está separando para aqueles que o amam. Você sabe o que é isso? Não são coisas que você consegue apalpar, são coisas que você consegue vivenciar. É isso. Sabe, querido, eu quero que a gente pudesse orar. Vem cá, Juliano. Eu queria que você viesse aqui, que você saísse do seu lugar. Eu queria te fazer uma pergunta, sabe? Que desde que o culto começou, o Espírito Santo está tocando meu coração para a gente fazer isso. Pode vir, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu queria que a gente, aqui unidos, sabe, amados, nós só estamos aqui, você sabe por quê? Porque tudo que o Senhor falou é verdade. E você precisa confiar nisso e eu também. Você sabe por quê? Vai ter um momento onde não vai sobrar nada para a gente se agarrar, a não ser a verdade. E tem momentos na nossa vida que é exatamente assim. Já viu quando a gente está sempre escorando uma coisinha ou outra, e aí vai caindo, como diz a casa, vai caindo, você escora aqui e pensa, não, é nisso aqui que vai. Não deu. Você pensa, não é daqui que vai sair. Não deu. Não, agora é daqui que vai vir. Você pensa, não, e agora? Não deu. Sabe o que é isso? É para que de verdade a gente venha se apoiar naquilo que é inabalável. E a palavra diz isso. Que Deus permite que o abalável seja abalado, para que o inabalável seja estabelecido na nossa vida. Então deixa eu te falar.
Se as coisas estivessem se abalando na sua vida, preocupa não. É porque o inabalável está sendo estabelecido. Você precisa estar com os pés firmes na verdade, em Jesus Cristo. As ondas vão vir? Vão, querido. E eu sei que tem gente aqui que as ondas estão bem grandes. Está bem maior do que você. Mas acalma seu coração. Porque a verdade, que é Jesus Cristo, está com você. Sabe o que é interessante? Jesus estava no barco com os discípulos. O barco não afundou. Mas você acha que entrou água naquele barco? Entrou, querido. É claro que entrou. Lógico que entrou. Assim somos nós. Jesus está com você, querido. Mas vai entrar água no barco. Mas não assusta não. Que se entrar água, não importa. Não vai afundar. Por quê? Porque o que firma a nossa vida é a verdade. É Jesus Cristo, querido. As outras coisas é só fumaça, é só nuvem. E sabe, querido, eu quero que a gente faça uma oração aqui nessa noite. Eu sei que todos nós temos dificuldade, temos problema. Mas eu queria perguntar aqui, e assim é um direcionamento que o Espírito Santo de Deus me deu para nós fazermos nessa noite. Eu queria perguntar aqui, querido, quem nessa noite, você, nesses dias, está passando por algo que você fala assim, olha, esse é um momento assim que eu estou passando por algo, eu identifiquei, porque a gente sabe, querido, luta todo mundo tem, não tem? Mas tem momento quando a situação ela está mais apertada, a gente sabe, não sabe? Quando tem situações acontecendo, sabe? E o Espírito Santo de Deus me falou que tem pessoas que estão aqui, querido, que vieram nessa noite justamente porque necessitavam de algo assim específico da parte de Deus. Em algo específico que elas estão vivendo. Eu quero orar por você, querido. Você que é uma dessas pessoas, chega aqui perto de mim. Eu quero que a gente possa orar. Sabe, queridos, igual eu falei, lutas todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo aqui tem. Mas talvez agora, nesse momento, a sua luta está um pouco diferente da deles. A minha está um pouco diferente da deles. E o Senhor sabe exatamente o que cada um de nós precisamos. O Senhor sabe. E Jesus está com vocês. Jesus está com você. Às vezes as ondas parecem que vão vir nos afogar. E não é fácil a gente permanecer na verdade. Quando tudo está à nossa volta e está apontando que parece que é você que está no caminho errado. Não é? Por isso que Jesus falou, olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então a verdade que é Jesus Cristo, Ele traz tudo à tona. Ele sempre traz. Né, Claudinha? Jesus sempre traz. E o que a gente precisa fazer é confiar no cuidado do Senhor. E eu queria fazer algo com você nessa noite, querido. Não só eu vou orar, mas eu queria que a gente se dividisse aqui. E cada quantidade de nós cercasse um deles aqui. Vamos lá. Chega para cá um pouquinho, Ângela. Isso. Afasta um pouquinho. Isso. Irmãos, não sei se é 5 e 5, 6 e 6. Divide vocês aí. Adota cada um deles aqui. Isso. 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 Sabe, irmão, talvez assim, uma coisa que eu tenho falado, talvez você não tenha noção tanto que isso faz diferença. Sabe, às vezes o toque, o abraço, colocar a mão, saber que tem alguém perto. A gente sabe que Jesus está presente, mas é bom sentir que tem mais gente, não é? É bom sentir. Eu queria que você colocasse a mão sobre esse irmão ou sobre essa irmã aí. E que você deixasse Deus usar a sua vida agora, querido, para você bem dizer, para você falar assim, olha, nós cremos na mesma verdade que você crê. Do mesmo jeito que Jesus está transformando a minha vida, mudando a minha história, Ele também vai mudar a sua história, Ele também vai mudar a sua vida. E olha, querido, você que está orando por essa pessoa, o Espírito Santo de Deus me mostra que você também está recebendo de Deus. Quando você ora para alguém, você é o primeiro que recebe, querido. Quando você ora por alguém, você está sendo o primeiro a ser alcançado. Você está recebendo o primeiro. Então, libera sobre a vida desse irmão, libera sobre a vida dessa irmã. Deixa o Espírito Santo de Deus usar a sua vida. Ele precisa de você, ela precisa de nós, querido. As circunstâncias me dizem. Isso é o que Jesus faria por eles. E se é para parecer com Jesus, então vamos agir como Jesus. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu
de mim, mas eu sei, Jesus não se esqueceu de mim. Sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura que emana do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Pai, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, meu Pai, como a tua palavra diz, nós entramos agora em concordância sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Meu Deus, o Senhor é Deus presente com eles. A tua palavra diz, o Senhor é o socorro bem presente em meio à tribulação. Senhor, a tua palavra diz